Meu nome é Mariana, eu sou psicóloga na cidade de Taquaritinga e atuo no setor CREAS, né? É um setor da Prefeitura Municipal de Taquaritinga. Eu gostaria de conversar com vocês um pouco hoje sobre direitos humanos, né? Que é um assunto muito tratado aqui no setor CREAS. Tudo começou, mais ou menos, na década de 64, pós-ditadura militar, em que as pessoas começaram a ter direito à democracia e começaram a pensar em questões de direitos comuns a todos. Desde então, surgiu os direitos humanos, né? O qual assegura a todos o direito à expressão, à segurança, o direito à religião, o direito à dignidade e assim por diante. Tem vários outros direitos que as pessoas possuem. Só que nesse sentido, existem alguns tipos de público que são mais vulneráveis e que por alguns motivos no percurso de suas vidas acabam não tendo esses seus direitos garantidos. E um desses exemplos são os públicos, ou são as pessoas que são atendidas aqui no CREAS, como por exemplo, idosos, né? Pessoas com deficiência, crianças, mulheres. E por que são públicos de vulnerabilidade? No caso mulheres, ou até mesmo questões de homossexuais, há uma questão cultural vinculada a isso. Por isso a questão do preconceito. Agora, quanto a criança, pessoas com deficiência, são pessoas que não têm autonomia e que necessariamente precisam de um adulto para prover os seus cuidados e garantir a sua segurança. E diante disso, no mês de maio, novamente eu venho informar a vocês sobre a campanha do dia 18 de maio, que é a campanha Faça Bonito, né? Para relembrar, né, os direitos humanos, ele deve ser garantido pelo Estado, mas também é um dever da nação, é um dever da família, da comunidade. Então essa campanha vem para nos lembrar das nossas obrigações, né, enquanto aos direitos, de olhar com mais cuidado para essas crianças. A campanha Faça Bonito, ela é nacional, né, ela acontece no Brasil e ela aconteceu no dia 18 de maio por um fato muito trágico, né? Havia uma menina chamada Araceli, uma criança, e ela foi sequestrada. E ninguém soube onde ela foi parar, né? E tempos depois encontraram o corpo da Araceli. E através de exames descobriram que ela tinha sido torturada, abusada sexualmente. E justamente os acusados pelo assassinato dessa garota foram rapazes, principalmente de classe média, né? Foi um fato que aconteceu no Espírito Santo e que talvez por serem, né, por ter uma condição, um poder maior socialmente, não houve punição nenhuma, né? Então, diante dessa indignação, né, foi um dos motivos para que se criasse tal campanha. A campanha, ela tem como slogan Faça Bonito, né? Esquecer é permitir e lembrar é combater. Então vamos falar um pouquinho sobre as nossas crianças, né? Ou melhor, antes de falar das nossas crianças, vamos entender quem são esses agressores. Muitas vezes quando nós pensamos em agressores, a gente imagina que é o estranho que passa pela rua, é uma pessoa desconhecida. E no caso do abuso sexual infantil, é aí que nós nos enganamos em relação a isso, né? Os estudos mostram que a maior parte dos agressores são pessoas vinculadas à família, são pessoas próximas à família. De quem eu estou falando? Aquele vizinho que, nossa, eu conheço ele desde quando eu mudei aqui há 20 anos. Nossa, é o padrinho, é bem próximo. Ou até mesmo casos mais graves, quando envolve o genitor, o pai da criança, né? A gente fala mais no sentido do sexo masculino, mas também pode haver, né, agressoras envolvendo essas questões. E aí, como ensinar para as nossas crianças, como proteger as nossas crianças sobre essa questão do abuso sexual infantil?
Eu sempre, quando converso com crianças que atendo aqui no CREAS, procuro explicar para elas, né? Como o agressor é muito próximo, se o agressor chegar e fizer um carinho, eu entendo como um carinho. Mas por ele ser tão próximo assim, como é que a criança, como é que a mente da criança tem essa capacidade de discernir o que é carinho e o que é abuso, né? Nesse sentido, a gente trata ou aborda com a criança o toque do sim e o toque do não. E a linguagem é mais ou menos essa. Falar sobre abuso sexual com crianças não é ensinar sobre sexualidade precocemente, mas é prevenir, é proteger. O que seria o toque do sim, o toque do bem? O toque do bem, você explica para a criança que é aquele, quando você recebe um abraço, quando você recebe uma carícia na cabeça, um beijo no rosto, me diga como seu coração se sente. E a criança, se for um toque do bem, vai dizer, me sinto feliz, me sinto acolhida, me sinto, né, amada. Contudo, se o toque for do não, existe a questão do nosso coração dar alguns alertas, né? E é dessa forma que a gente fala mesmo com as crianças. Que tipo de alerta? Se o toque for do não, uma passada de mão na perna, um beijo na boca, passar a mão, assistir filmes pornográficos com criança, esses tipos de condutas e comportamentos fazem com que o nosso coração, enquanto criança, sinta medo, vergonha e vários outros tipos de sentimentos em que a gente não se sente confortável. E aí sim a gente considera como abuso sexual. A criança entende que aquilo não é legal e não pode acontecer. A criança identificando que isso não pode acontecer, o segundo passo é fazer com que ela entenda que o mais importante, além de identificar, é procurar um responsável. Seja pai, mãe, vó ou cuidador, para que esse cuidador tome as medidas necessárias para cuidar dessa criança, para afastar do agressor ou até mesmo fazer denúncias. A campanha do dia 18 de maio, ela não vem só, apesar do nome ser Campanha contra o Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, ela vem não só para tratar a questão do abuso sexual contra as crianças e adolescentes, ela vem também para lembrar sobre situações de risco ao qual elas estão expostas. Então, como posso explicar? Negligência também são casos que chegam aqui no meu serviço, no CREAS. Quando você deixa a criança para a rua, você deixa ela sozinha em casa, isso é negligência. Não dar alimento, não levar à escola, deixar faltar da escola, né? Abandono também é uma forma. Além de tudo, as questões de violência, e quando eu digo violência, eu não estou só falando de violência física, eu estou falando de violência psicológica, como por exemplo, diminuir a autoestima de uma criança, minimizar uma criança, né? Ou até mesmo a ausência de afeto que tanto essa criança precisa. A questão do assédio também é uma forma de violência contra a criança. A questão de, por exemplo, atos de masturbação, assistir vídeos, qualquer coisa de cunho sexual ou de cunho que venha prejudicar essa criança é crime e deve ser denunciado. Mas Mariana, como é que eu devo denunciar? Existem vários canais de denúncia, né, hoje em dia que nós podemos contar para que se seja feito justiça ou para que sejam tomadas as medidas adequadas. Ah, mas uma criança me contou e eu não tenho certeza se é verdade o que ela está me dizendo. Não importa. O seu dever enquanto família, enquanto adulto, é denunciar em qualquer um desses canais. Como fatores protetivos, né, nós estamos falando, parece que é um dever só da família, mas é um dever que cabe a todos. A escola, principalmente. As crianças passam muito tempo na escola e muitas vezes o vínculo é maior com os professores do que com a própria família. Então, professores têm também participação nisso, em orientar, em cuidar, em ter escuta empática, né? A escuta acolhedora. E mesmo que a criança inventa, denuncie. Não é o papel de quem está ouvindo averiguar, é o papel de quem está recebendo a denúncia. Então, já sem mais delongas, terminando o vídeo, quais seriam esses canais de denúncia? Nós podemos
denunciar através do Disque 100. As denúncias elas podem ser anônimas, feitas pelo telefone, pela internet. Também temos o Conselho Tutelar Municipal, né? A escola também, né? Os professores, diretores, ao ouvirem, devem tomar alguma providência. Do contrário, isso é violência institucional, assim como a omissão. Outras formas de denúncia são as delegacias, a Delegacia da Mulher, a Polícia Federal ou a polícia mesmo no Disque 190. E é isso. Protejam nossas crianças, elas são vulneráveis por serem crianças, elas não atingiram a sua maturidade e muitas vezes não entendem o que está acontecendo. É fundamental orientá-las e acompanhá-las, participar mais da vida do seu filho, da sua criança, para que ela tenha um bom desenvolvimento. Espero ter contribuído com vocês. Obrigada!